Eu tenho que continuar porque o Paysandu não saiu do empate em 0x0 na primeira partida da final da Copa Verde. Jogo disputado agora à noite no Mangueirão, Paysandu 0, Goiás 0 e agora tudo será resolvido lá em Goiânia. Então no vídeo de hoje vamos analisar como foi essa atuação bicolor. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse empate bicolor na final da Copa Verde. Primeiro, ainda bem que o jogo foi televisionado, né? Finalmente foi televisionado, a TV Cultura televisionou, uma competição que sequer é televisionada. Isso diminui ainda mais a competição, mas eu vou fazer um vídeo a respeito da CBF e do comportamento que a CBF tem com o futebol do norte do país, tá? Que é um comportamento inaceitável. Inaceitável. Não só pela Copa Verde, como com outras situações também, mas em outro vídeo propício para isso, a gente vai discutir bastante sobre isso. Voltando para a partida, foi um Paysandu que, a princípio, eu gostei da escalação do Luizinho. Ele tira o Martins de zagueiro, coloca como volante. Primeiro volante, que era a função realmente do Martins, ele é esse jogador de origem para jogar como primeiro volante. Eu gostei dessa alteração porque vocês sabem que eu não gosto dessa zaga Quintana e Martins. É uma zaga extremamente lenta, é muito lenta. Então precisa realmente de um zagueiro um pouco mais veloz, e o Luan Freitas é mais veloz que o Martins. E o Martins sim, como cão de guarda, jogando como primeiro volante, em alguns momentos no sistema defensivo, atuando também como um zagueiro central, normal. Estou do primeiro volante praticamente fácil, então dessa maneira eu gostei de ser armado a equipe do Paysandu. A equipe do Paysandu taticamente funcionou muito pelo lado direito. Em alguns momentos o PK jogou como um terceiro zagueiro também, até atrás do próprio Martins. Eu acho que isso taticamente funciona no setor defensivo, porque ele fez algumas coberturas interessantes, ainda mais com o atacante Jajá, o atacante muito rápido, o atacante mais perigoso do Goiás na partida de hoje. Então ele fez algumas coberturas interessantes, mas apoio não teve. Ele não conseguia atacar. Provavelmente, em muitos momentos, ele sequer passava do meio campo. Eu não sei se é questão do jogador ou se é questão da orientação realmente do treinador Luizinho, que defensivamente funcionou, mas ofensivamente não teve esse lateral esquerdo como apoio. Não tendo esse lateral esquerdo como apoio, o Paysandu atacou muito pelo lado direito. E o lado direito com o Edilson. O Edilson foi um dos melhores jogadores da equipe do Paysandu, principalmente no primeiro tempo, quando teve mais gás. Foi um jogador, uma válvula de escape para aquele lado direito. Aí que tá. Foi uma partida curiosa da equipe do Paysandu em alguns cenários. Por quê? O Paysandu, ao mesmo tempo, em alguns momentos, fazia uma partida razoavelmente boa, em outros momentos, pecava demais. E quando pecava demais, pecava muito nos passes. O Paysandu foi um time que errou muitos passes. Embora tenha errado muitos passes, o Paysandu conseguiu criar algumas oportunidades de gol que acabaram, principalmente na primeira etapa, que acabaram não surtindo o efeito, porque o Paysandu não conseguiu fazer o seu gol. Ou seja, foi um Paysandu que oscilou muito dentro da partida em termos de qualidade de jogo. Ao mesmo tempo que era um Paysandu que errava muito na criação e errava muito no passe, era um Paysandu que conseguia atacar muito bem pelo lado direito e conseguia, por esse lado, produzir algumas jogadas de gol. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu vou deixar minha opinião sobre o que eu vou falar agora, porque realmente é interessante a gente debater sobre isso. O Luizinho colocar em vários momentos da partida o Rossi pelo lado esquerdo. O Rossi é um craque. É um craque, fez outra boa partida o Rossi, criando oportunidades. Ele deu no primeiro tempo, jogando, caindo mais pelo meio, um passe que deixou o Nicolas na cara do goleiro. O Nicolas acabou desperdiçando essa oportunidade. Então o Rossi é um jogador diferente. O Rossi é diferenciado. E para mim a gente tem que abordar esse sistema ofensivo do Paysandu. Para mim o único que destoa positivamente, na verdade, é o Rossi. Mas o que vocês acham do Rossi jogar pelo lado esquerdo? Não me agrada. Eu acho que o Paysandu conseguiria causar mais pavor na equipe do Goiás com o Rossi de novo pelo lado direito. Ainda mais que o Edilson estava numa boa noite. Então você fazia um lado direito com o Edilson e o Rossi, conseguiria gerar mais perigos para a equipe adversária. O Marlon atacou muitas vezes com o lado do Edilson. Eu não acho que o Marlon fez uma partida ruim.
Pelo contrário, acho que ele se movimentou, acho que ele tentou criar algumas oportunidades. Enquanto teve físico, conseguiu algo. No primeiro tempo até eu achei ele melhor do que ele no segundo tempo. Então não foi uma partida ruim do Marlon. Mas o Rossi precisava, para mim, atacar daquele lado direito. Porque o Paysandu, ofensivamente, de homens de frente, é praticamente o Rossi. Porque o Nicolas fez uma partida muito má, muito ruim o Nicolas. E o Del Valle, de novo, teve utilidade praticamente zero. Eu não sei porque o Del Valle é titular da equipe do Paysandu. Fica aqui também a pergunta para vocês comentarem. Porque nada sai praticamente do paraguaio. E o Cavalieri deve estar treinando muito mal. Porque o Cavalieri, eu sempre bati nessa tecla, eu queria ver ele mais vezes como titular. E ele, quando entrou, para mim ele entrou bem, tá? Aí a diferença do segundo tempo é que o Cavalieri, quando entra o Cavalieri, entra o Giovani jogar no meio, não fez tão grande partida assim também o Giovani, entrou tão bem, mas foi uma mudança tática interessante que o quê? A entrada do Giovani permitiu que o Giovani atacasse pelo meio. Marlon não é esse jogador, é o jogador mais beirado, não é esse meia criativo, é mais um atacante, um meia atacante, por assim dizer, mais agudo. Mas a entrada do Cavalieri permitiu que o Rossi fosse atacar pelo lado direito e o Cavalieri pelo lado esquerdo. Quando o Rossi volta a atacar pelo lado direito no segundo tempo, o Paysandu volta a crescer na partida. Volta incomodando a partida. Por quê? Você tem o Cavalieri de um lado, aí você tem o Benítez que substitui o Nicolas no centro e tem o Rossi pelo lado direito junto com Edilson. Então essa substituição, a partir desse momento, o Paysandu, ao meu ver, cresce no jogo. Então não me agrada o Rossi, nem é pelo Rossi, porque o Rossi mesmo atacando pelo lado esquerdo, ele consegue criar algumas oportunidades. Mas você percebe que, pelo menos na percepção, que ele rende muito mais, ele fica muito mais à vontade pelo lado direito, ainda mais se tiver um lateral de apoio, que teve o Edilson, coisa que o Paysandu não teve com o PK, o apoio, porque o PK foi peça sim, considero importante no sistema defensivo, mas ele não apoiava. Ele funcionou mais como um terceiro zagueiro. E quem atacava junto com o Rossi era o Del Valle, e como eu disse aqui também, o Del Valle praticamente nulo, né? A partida praticamente nula. O Paysandu logo aos 3 minutos teve uma substituição, saiu o Vilela para a entrada do Vargas. O Vargas ele melhora um pouco no segundo tempo, não em relação a passe, errando muito passe, mas no primeiro tempo muito escondido do jogo, não dando um dinamismo no meio campo. Você via muitas vezes os zagueiros do Paysandu com dificuldades para sair para o jogo, e o Vargas parado, e o Vargas encurralado entre o meio campo do Goiás, não se movimentando. Então isso me incomodou. Isso me incomodou a postura do Vargas, principalmente na primeira etapa. Na segunda eu acredito que ele melhorou um pouco, mas principalmente na primeira etapa me incomodou bastante essa postura do Vargas, que para mim, coloco 2 jogadores que para mim destoaram negativamente na partida, que foram o Vargas. Foi o Vargas e foi também o Del Valle. Nicolas não fez uma partida também boa, perdeu uma grande chance na cara do goleiro. Muitas vezes a bola caía para ele tentava um passe, não conseguia dar esse passe. Já abre uma preocupação, porque a torcida está pedindo Benítez, até entendo, entra no segundo tempo com outro gás, se movimenta também bastante e tal. Só que a gente tem que ver também qual que é o do Benítez, né? A gente tem que esperar um pouquinho para ver a qualidade que ele vai ter de jogo. O Atlético Paranaense ele saiu na cara do goleiro e perdeu uma boa oportunidade, por exemplo. Então, assim, a gente tem que aguardar mesmo. Mas então foi um Paysandu que oscilou muito durante a partida. Foi um Paysandu que, ao mesmo tempo que estava bem, errava muito passe. Mas conseguia criar algumas oportunidades. Só achei que as substituições também demoraram um pouquinho, porque depois, como eu disse aqui, entrou o Cavalieri e o Rossi foi para a direita e o Cavalieri foi para a esquerda. O Paysandu conseguiu ter um pouco mais de intensidade. E isso durante o segundo tempo eu senti falta do Paysandu, porque é um time que jogava em casa, é um time que precisava da vitória e um time que, para mim, colocou menos intensidade e o Goiás ficou na dele. Principalmente depois da saída do Jajá, quase não atacou mais, se contentou com o empate. A proposta do Goiás era empatar o jogo. Isso ficou bem claro e tentar explorar algum contra-ataque. Acabou não conseguindo realizar nenhum contra-ataque, embora o Jajá fosse um jogador perigoso e tentou envolver a defesa do Paysandu em alguns momentos, mas se contentou o Goiás pelo empate e não está errado, tá? Jogando fora de casa, primeiro jogo da final, vai decidir em casa, muita chuva, em um ambiente hostil para a equipe do Goiás pela presença da torcida do Paysandu, pelo campo, pelo clima. Então, o empate, o Goiás ficou na dele. Queria o empate, conseguiu o empate, então o vitorioso na partida acaba sendo o Goiás, porque o Goiás realmente jogou para empatar e o Paysandu necessitou um pouco de intensidade no segundo tempo. Eu vou trazer aqui o campinho. Vamos trazer aqui o campinho para a gente fazer agora umas análises individuais dos jogadores. O Paysandu foi a campo com Matheus Nogueira,
Na direita, Edilson. Na zaga, Luan Quintana. Eu já falei Luan Quintana, gostei bastante. Edilson, muito bem no apoio, principalmente no primeiro tempo. Tá? Vilela, Martínez, né, no meio campo. Vilela substituído aos 3 minutos pelo Vargas, que eu acho que não fez uma boa partida. Marlon se movimentando muito, caindo principalmente pelo lado direito, mas o Paysandu ficava sem um meio de articulação. Essa saída do Marlon para o lado direito acabou interferindo na jogada do Nicolas, né? O Nicolas, ele acaba indo para sair muito para o jogo para receber essa bola, e não é mais a dele, né? Não é do Nicolas sair para o jogo para receber essa bola. Então o Nicolas tem que jogar como centroavante. Ele teve uma boa oportunidade no primeiro tempo, o cruzamento vindo da direita, acabou perdendo uma boa oportunidade. O Tadeu fez uma boa defesa, mas foi um Marlon que eu gostei da partida dele, se movimentou bastante, tentou criar, mas não é esse meia de articulação. PK, da lateral esquerda, jogou muito como terceiro zagueiro, pouco apoiava, e a questão do lado esquerdo, né? O Rossi acabou caindo muito por esse lado esquerdo de campo, né? O Marlon atacava muito por esse lado direito e com Edilson. A questão é que o Del Valle, a produtividade muito baixa, né? Eu não estou vendo muita gente comentar sobre a produtividade do Del Valle, citando o Nicolas, citando outros jogadores, mas o Del Valle, para mim, é uma produtividade baixa demais, porque o Paysandu hoje é praticamente desse trio. Hoje o trio titular do ataque do Paysandu, gostando ou não, é Rossi, Nicolas e Del Valle. Tá? Não seria o meu trio titular, mas o trio titular é Rossi, Nicolas e Del Valle. Então, só o Rossi é o diferencial desse ataque. Só o Rossi faz a diferença. E o Rossi está sendo tão extraordinário que no final da partida, chovendo, campo pesado, 90 minutos de jogo, ele pega uma bola na direita e ele arranca ainda, ele ainda consegue fazer o cruzamento. Talvez tinha até perdido força para fazer o cruzamento, não fez o cruzamento tão correto assim, mas também é necessário entender a parte física de um jogador já passou dos 30 anos, um jogador no campo pesado, numa maratona de jogos, tendo essa dedicação e tendo ainda essa velocidade, atuando pelo lado direito. Então, para mim, talvez o principal erro do Luizinho não foi ter permitido que Edilson e Rossi jogassem mais tempo juntos do mesmo lado, já que o lado esquerdo era um deserto, e é curioso que na temporada passada também era um deserto o lado esquerdo, o Paysandu atacava mais pelo lado direito, agora novamente mais pelo lado direito, e tem que encontrar um encaixe. O Paysandu precisa de achar um outro ponta para esse lado esquerdo, que pode ser o Borazzi. Né? O Borazzi talvez não esteja jogando por questão física, eu não sei. Ou o Cavalieri entrou muito bem, eu não sei porque o Cavalieri não joga. Ele deve estar treinando muito mal, né? O Cavalieri deve estar treinando muito mal, porque nenhum treinador coloca ele como titular. Já era assim com o Márcio, agora com o Luizinho também. Nenhum treinador coloca o Cavalieri como titular, e fez uma temporada passada melhor, jogando no clube mais tradicional do Chile, que o clube que o Del Valle jogava no Paraguai, numa liga mais difícil, que a liga chilena, do que a liga paraguaia. Então, não sei. E é mais jovem também, né? Então, não sei. Deve estar treinando muito mal, porque para mim o Cavalieri seria titular. É um empate ruim para o Paysandu, porque jogou em casa, agora ele vai enfrentar um ambiente hostil lá em Goiânia. O Paysandu não aproveitou a oportunidade. Não pode dizer que o Paysandu jogou bem, porque o Paysandu oscilou dentro da partida, errando muitos passes, em termos de criação. Precisa talvez do meio de articulação de qualidade, que talvez não seja o Giovani, tá? Talvez não seja o Giovani esse meia de qualidade, e precisava colocar um outro ritmo, mas também viveu alguns bons momentos na partida, assim, criando algumas oportunidades, principalmente pela ponta direita. Tanto com o Rossi, quanto com o Marlon também, com o Edilson. Enfim, é isso. Paysandu 0, Goiás 0. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal e até o próximo.